Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC com associação ou correlação lógica. Nosso quarto vídeo desse conteúdo para estudantes com dificuldade. Então, para um melhor grau de aprendizagem, depois da leitura do enunciado de cada questão, faça uma pausa, pense e execute sua solução. Finalmente, veja a solução que oferecemos. Vejamos as questões. Então, senhores, em cada questão, enunciado de cada questão, faremos uma pausa. Ou melhor, você deve procurar fazer uma pausa e tentar executar essa referida ou cada referida questão. Bem, esperamos que você tenha lido a questão, né, na condição de uma pausa, lógico. E aqui nós vamos à nossa redação ou nossa interpretação da referida questão. Então, senhores, nós temos uma questão da CESP e cita o seguinte: Antônio, Benedito e Camilo são clientes de uma agência bancária. Certo dia, os três entraram na agência e pegaram senhas para atendimento no caixa. Cada um deles realizou exatamente uma das seguintes tarefas: fazer um depósito, pagar uma fatura ou liquidar uma hipoteca. Nas linhas e colunas da tabela abaixo, essa nossa tabela, são dados os nomes dos três clientes, as tarefas que eles realizaram e a ordem que foram atendidos em relação aos outros dois. Sabendo que Camilo não foi o segundo nem o terceiro a ser atendido e que Antônio foi liquidar a hipoteca e que o segundo que foi atendido foi pagar uma fatura, marque em cada célula da tabela abaixo um V ou F, conforme o cruzamento das informações das respectivas linhas e colunas dessa seja verdadeira ou falsa. Então, senhores, nessa tabela vamos usar um V para a condição do cruzamento de uma informação verdadeira e, caso contrário, vamos usar um F. E com base nessas informações acima, julgue os itens subsequentes, ou seja, esses três itens devem ser julgados acerca dessa situação hipotética apresentada. Então, vamos julgar se Antônio foi o terceiro atendido e não foi fazer o depósito bancário na agência, se o Benedito não foi pagar a fatura da agência bancária, e se um dos clientes não foi o primeiro a ser atendido ou não foi fazer o depósito. Então, ele não se chama Camilo. Então, senhores, vamos ter que fechar, digamos, ou procurar as informações possíveis para esses três clientes, Antônio, Benedito e Camilo, em que, em relação aos três, houve o primeiro, o segundo e o terceiro em atendimento nessa agência bancária, e a missão de cada um deles veio ser um depósito, uma fatura ou então o pagamento de uma hipoteca. Bom, senhores, a estrutura da tabela, o problema já trouxe. Quer dizer, se torna mais prático do que aqueles que a gente vinha vindo até agora. Que nós, ou seja, quem ia resolver a questão, era quem tinha que elaborar a tabela. Nesse problema da CESP, ele já forneceu, digamos, a tabela feita. Bom, gente, vamos aqui então tentar a solução do nosso problema. Então, nós temos, conforme já citamos e fizemos aí a nossa leitura, devido à nossa circunstância de tempo e espaço, nós vamos fazer aqui alguns detalhamentos mentais. Então, vamos nós. Temos aqui já feita a leitura e vamos pegar as dicas. A partir das dicas, né, nós sabemos que Camilo não foi o segundo nem o terceiro a ser atendido. Então, vamos aqui à linha de Camilo. E ele cita que Camilo nem foi o segundo e nem foi o terceiro a ser atendido. Então, vai ficando um F para cada.
Então, senhores, se o Camilo não foi o segundo a ser e o terceiro a ser atendido, por esse início de dica, ou da dica 1, né? Nós temos o quê? Que Camilo foi quem, gente? O primeiro. Se foi o primeiro, é um veio para ele. E aqui vamos trazer a nossa chapinha de informação para Camilo. Se o Camilo não foi o primeiro, o Antônio não foi o primeiro e o Benedito também não. Um F para cada. E a chapinha, agora sim, de informação para o Camilo, ou de associação, vai ser um C. C de Camilo. Bom, vamos prosseguir. Camilo não foi o segundo nem o terceiro a ser atendido. Agora vamos ao Antônio. Antônio foi liquidar a hipoteca. Linha do Antônio, ele foi liquidar a hipoteca. Então, senhores, vamos a um Vzinho para cá. E se é relacionado a Antônio, Antônio não veio fazer nem depósito, nem fatura. Ele veio liquidar a hipoteca, uma hipoteca, né? Conforme anunciado o problema. E bem como o Benedito nem o Camilo foram eles os responsáveis pela hipoteca, e sim o Antônio. Então vamos chamar uma chapinha aqui para o Antônio. Vou tomar aqui a condição de um azul claro, trabalhando com hipoteca e Antônio. Bom, senhores, temos aqui então que Antônio foi liquidar a hipoteca. Continuando as dicas. O segundo que foi atendido foi pagar uma fatura. O segundo a ser atendido foi pagar uma fatura. Então, se tomarmos aqui a condição horizontal, né? Nós não temos condições de trabalhar com essa frase, essa dica. Mas então nós podemos continuar aqui, ó. E tem, senhores, a condição segundo foi atendido para pagar uma fatura, aqui abaixo, né? Ó. Então nós podemos dizer que o segundo e a fatura trabalham ligadinhos, né? Existe uma associação entre eles. Então, vamos dizer que o segundo, então, ou então o pagamento da fatura, melhor dizendo, não foi o primeiro, nem foi o terceiro, e sim o segundo. E aqui a condição de depósito também, e bem como a de hipoteca, não veio o seu segundo. Bom, se a fatura é o segundo, vamos chamar a plaquinha lilás de F para fatura. Bom, senhores, o segundo foi atendido e foi pagar uma fatura. E aí você verifica que acabamos as informações, atiramos todas elas e jogamos aqui na nossa tabela. O que é que nós vamos ter que fazer agora, senhores? Batalhar com esses dados para fechar a condição da nossa tabela e termos condições de julgar o que foi pedido. Então aqui nós vamos fazer o que, ó? Nós vamos, ou temos que a fatura, ó, chapinha F, ó, vamos trazê-la para cá, ó. Fatura F, vamos trazê-la para cá. A fatura F, estando aqui, ó, o que é que se pode citar, senhores? A fatura F está trabalhando ou trabalha com o segundo, ó. A fatura F está associada à informação com o segundo, aqui está. Então, se a fatura F está associado com o segundo, né? E aqui você verifica, não trabalhamos nem mais com o Camilo, não é o segundo, né? E ficamos a depender apenas do Antônio Benedito. Antônio Benedito é que veio ser atendido em segundo lugar no caixa, digamos assim. Então, verificamos o que em relação a Antônio e Benedito. O Antônio, ele não pagou fatura. Então, doutores, sobrou quem para fatura? O Benedito. Então, o Benedito é que veio pagar essa fatura. E aí, então, senhores, temos o quê? Uma informação valiosa. Então, olha lá, essa frase é decisiva para a resolução, pode-se dizer até do resto do problema. Ok? Então, nós temos aqui que o Benedito, o Antônio e o Benedito é que pagaram a fatura, mas o Antônio não pagou a fatura em segundo lugar, né? Ele não havia pago a fatura, que já estávamos com esse F aqui. Então, vamos ao Benedito, que ficou a depender da fatura, e aqui, senhores, ficou quem nessa estrutura da grandeza depósito, fatura e hipoteca? Apenas essa lacuna, e essa lacuna vamos trabalhar com o Camilo. Então, o Camilo, senhores, veio ou paga
ou fez, melhor dizendo, um depósito, e aqui nós temos um C para ele, ok? Então, temos já a condição de quem fez o depósito, de quem fez pagou a fatura, e bem como quem fez a hipoteca, né? Liquidou a hipoteca. Bom, agora vamos batalhar aqui pelo Antônio Benedito, se eles foram atendidos, quem foi atendido em segundo e em terceiro lugar. Então, senhores, nós vamos ter que voltar uma informação, né, da nossa tabela, para ver se a gente consegue chegar. Essa frase, Camilo não foi o segundo nem o terceiro, não diz nada. Antônio foi liquidar a hipoteca. Olha lá, Antônio, ele liquidou a hipoteca. Já estamos sabendo que o Antônio está preso à hipoteca. Antônio está preso com a hipoteca. Por sua vez, o Benedito, ele está preso ou está relacionado com a fatura. Então, segundo foi atendido, foi pagar a fatura. Ora, quem foi que foi pagar a fatura? Quem veio pagar a fatura é o Benedito, né, senhores? Então, nós podemos trazer um Vzinho para cá tranquilamente. E aqui nós podemos dizer que ficamos com um Vzinho para a condição do Benedito em segundo. E lógico, se ele está em segundo, ele não está em terceiro. E ficou quem para o terceiro, senhores? Ficamos com a condição do Antônio em terceiro lugar, o terceiro a ser atendido, e ele, por sinal, veio pagar uma hipoteca. Então, senhores, com essa condição fechada, já temos condições de chegar às conclusões. Então, vamos nós. A primeira que podemos tirar de Antônio. Antônio foi o terceiro a ser atendido e ele veio fazer ou liquidar uma hipoteca na caixa, no banco. O Benedito, por sua vez, foi o segundo a ser atendido e ele chegou a ser atendido com a fatura. A missão dele veio ser o pagamento da sua fatura. E, finalmente, o Camilo, ele foi o primeiro a ser atendido e ele chegou a quê? A executar um depósito. Bom, senhores, então temos aqui as nossas conclusões. Vamos agora, digamos assim, aos julgamentos, né? Julgar os itens que se seguem. Então vamos lá, que tem uns aqui que são muito simples, não. Vamos ao primeiro. Antônio foi o terceiro atendido. Antônio foi o terceiro atendido. Tudo bem. E não foi fazer o depósito bancário na agência. Antônio foi o terceiro atendido e realmente ele não foi fazer o depósito, não. Ele veio fazer o quê? Um trabalho ou a liquidação de uma hipoteca. Então, senhores, a primeira a ser julgada é uma verdade. Então, está certa essa afirmação. Vamos à segunda. Se o Benedito não foi pagar a fatura, Benedito não foi pagar a fatura na agência. Benedito não foi pagar a fatura. Vamos ver. Benedito foi o segundo e ele veio pagar a fatura. Ele aqui está dizendo que não, né? Não foi pagar a fatura. Então, senhores, a segunda a ser julgada é errada. Agora a terceira, gente. A terceira está um pouquinho complicado pelo modo que eu vou tentar executar aqui para vocês. Se um dos clientes não foi o primeiro a ser atendido ou não foi fazer o depósito, então ele não se chama Camilo. Senhores, nós podemos dizer que na proposição toda nós temos aqui uma condição, ou seja, o se então. E no antecedente dessa condicional, nós temos uma disjunção, um ou. Então, nós vamos tentar chamar essa frase, que pode dizer estar toda na negativa, para uma positiva para a gente trabalhar com a conclusão que tiramos. Então, senhores, a nossa tentativa aqui é o seguinte. A P, vamos chamar de P, a proposta ou proposição, um dos clientes foi o primeiro a ser atendido, conforme a frase. Que foi fazer o depósito. Estamos tudo na positiva. E a R, vamos denominar, ele se chama Camilo, tudo na positiva. Ok? Aqui estão todos na negativa. Então, senhores, nós temos aqui o que?
conforme a redação da proposição 3, ou da informação 3, nós temos, ó, conforme já citamos, nós temos uma condicional, né? Se então, a antecedente é um ou, né? Se não P, então não ou não que. Se não P ou não que, então, negativa da R, né? Ele não se chama Camilo, não R. Então, senhores, vamos tentar trazer isso aqui para uma positiva. O que é que você faz? Lembrando aqui uma contrapositiva da condicional, se temos se A, então B, a sua contrapositiva, o que você faz? Você permuta a posição antecedente e consequente e nega os dois. Ou seja, se A, então B, podemos trabalhar como se não B, então não A. Ora, vamos ver se a gente consegue trazer essa informação da contrapositiva para o nosso problema. Olha só, nós temos quem, ó? Nós temos esta, ó, a negação, né? Se não P ou não Q, então não R. A contrapositiva, voltando aqui, ó. Se nós temos aqui essa condição, podemos negar, ó, a primeira condição, ó. Ou seja, ficamos, se aqui era B, passamos a não B, aqui se é não R, ficamos, se não R, então, negando a primeira negação dela, se não P ou não Q, fica a negação de não P ou não Q. Gente, vamos trabalhar com essa aqui agora, para facilitar a coisa. Se não R, então não P ou não Q, podemos trabalhar com ela sendo quem? Olha como ficou simples. A negativa do não R é simplesmente o R. Então, se R, então, a negativa de uma disjunção, gente, trocamos o primeiro, a negação vai ficar não P, passa a ser P. A negação do O é o E, da disjunção é a conjunção, a negação do não que é que. Então, senhores, ficamos como? Se R, então P e Q. Se R, se ele se chama Camilo, então o primeiro a ser atendido, ele foi o primeiro a ser atendido e fez o depósito. Então, realmente, né? Camilo foi o primeiro a ser atendido e o primeiro, desculpa, ele se chama Camilo, né? A proposta, ele se chama Camilo, a negativa do não. E, então, foi o primeiro a ser atendido e a sua missão foi ouviu fazer um depósito. A afirmação, então, está certa. Então, senhores, aí, então, a conclusão, uma das maneiras de você fazer esse tipo de problema. Existe maneira até mais prática, mas fizemos assim para a gente dar uma lembradinha da contrapositiva, pois é um item que é muito explorado nesses nossos cursos e concursos. Então, temos aí a condição da primeira estar ou ser verdade, certo? Segunda errado e a terceira também certo. Senhores, é o nosso segundo problema. Aí vamos dar o timezinho para vocês lerem um problema, né? Interpretarem, tentarem resolver. Você faz um stopzinho aí no carrego, que nós temos já o nosso tempo estouradinho. Vamos começar. Então, trata-se de uma questão da CESP, baseado mais ou menos no estilo que já fizemos alguns, né? São 3 amigos, nome de pessoas, né? Que é o Ari, o Beto e o Carlos. Eles se encontram, desculpa, todos os dias, ou todos os fins de semana, na feira de carros antigos. Um deles tem um gordinho, o outro tem um 5 e o terceiro tem um Fusca. Ou seja, os 3, cada um tem um modelo diferente de veículo, de carros. Os 3 moram em bairros diferentes, que é o Buritis, o Praia Grande e o Cruzeiro. São os 3 bairros residenciais. E as suas idades também são distintas, 45, 50 e 55 anos. Além disso, sabe-se que
as informações, 1, 2, 3, né? E bem como aquela que nós temos que escolher qual é a verdadeira. Então, senhores, repetimos, trata-se de um problema que temos aí, no caso, 4 blocos de informações, né? Informação. É os nomes de pessoas, o modelo de carros, os bairros residenciais e as suas respectivas idades. Aqui ele não ofereceu a tabela. Então, vamos ter que redigi-la. O nosso quadro seguinte é justamente a construção da tabela. Temos aqui o nome das pessoas, as denominações ou os modelos dos carros, né? As pessoas Ari, Beto, Carlos, os modelos dos veículos Gordini, o Sica e o Fusca, em relação aos bairros que cada um reside, Buritis, Praia Grande, Cruzeiro, e as idades vêm ser 45, 50 ou 55 anos. Bom, senhores, vamos então tentar aqui extrair as informações para a gente tentar fechar a tabela. Vamos tentar fazer isso aqui apenas na condição horizontal. É um modo de você fazer, mas exige mais um pouquinho da condição mental, a condição do pensar. Vamos tentar. Primeira informação: Ari não tem um Gordini e mora em Buritis. Ari, primeira linha horizontal, ele não tem um Gordini, ele não possui um Gordini, vamos fazer aqui uma barrinha para a negação, e mora em Buritis. Então, o Ari, ele mora em Buritis, então vem um Szinho para cá, e se o Ari mora em Buritis, ele não mora na, vamos chamar aqui a plaquinha de associação do Ari de A, então, se o Ari mora em Buritis, ele não mora em Praia Grande, bem como em Cruzeiro. E aqui também, né? Condição vertical, a coluna, o Beto não mora em Buritis e o Carlos também não, porque quem mora em Buritis é o Ari. Então, senhores, repetimos a primeira dica do problema. Ari não tem um Gordini e mora em Buritis. Então, Ari mora em Buritis. Segunda dica: Beto não mora na Praia Grande e é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca. Olha bem, essas frases esticadas assim possuem várias dicas, então vamos devagarinho. Beto não mora na Praia Grande. Beto é a segunda linha horizontal. E temos que ele não mora na Praia Grande. Beto não Praia Grande. Então, barrinha para cá. Beleza. Beto não mora na Praia Grande e é 5 anos, foi o que fizemos até agora, agora vamos continuar. E é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca. Olha bem, tem uma frase que é um dado embutido aqui, como se diz, né? E o Beto é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca. Significa o que, gente? Que podemos dizer daqui que o Beto não é o dono do Fusca. Ou seja, o Beto não mora na Praia Grande. Olha bem, ó. O Beto não mora na Praia Grande e ele é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca. Então aqui já sai que ele não mora na Praia Grande e ele também não é o dono do Fusca. E ainda tem mais. E é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca. Gente, se o Beto é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca, ele não vai possuir 55, porque senão ele seria o mais velho, não seria mais jovem, nem do que tem 50, nem quem tem 45. Então, o que é que se deduz dessa frase? Que o Beto, ele não é o mais velho. 55 está fora para ele. Bom, então com essa dica 2, vamos ver o que é que dá para a gente trabalhar. Em relação aqui à nossa situação, digamos, nomes, né, os 3 amigos e os seus bairros de residência. Dá pra gente matar alguém, né? Alguma coisa aqui, né? Olha só. Na linha Beto, ficamos apenas com o bairro do Cruzeiro para quem? Para o Beto. Então vamos fechar, né? Cruzeiro ficou como o bairro do Beto. E se esse é o bairro do Beto, não é o bairro do Carlos. Vamos amarrar a chapinha para ele de associação de B. B para Cruzeiro, B para Beto, então vice-versa. E aí também, senhores, ficamos numa condição de fechar aqui, ó, que Carlos, ele mora na Praia Grande. Então vamos com S para cá
E se Carlos mora na Praia Grande, vamos botar a sua associação, a plaquetinha, o C de Carlos. Bom, aí então, senhores, foi a dica 2, deu pra gente fazer o segundo quadrinho aí, né? Essa associação, nomes e bairros. Vamos continuar. Terceira dica. O dono do Gordini não mora no Cruzeiro e é o mais velho do grupo. Então vamos nós. O dono do Gordini não mora no Cruzeiro. O dono do Gordini não mora no Cruzeiro. O dono do Gordini não mora no Cruzeiro. Olha só, vamos raciocinar aqui, ó. Se você tivesse feito essa tabela aqui embaixo, dá para você chamar. Então vai aqui mesmo, ó. O dono do Gordini não mora no Cruzeiro. Ora, pensando bem, quem vai ou está morando, ou pode morar, digamos, no Cruzeiro? Ou é o Beto, ou é o Carlos. Motivo, o Ari nós já sabemos que ele mora em Buritis. Então vamos nós. O Beto, será que ele tem condições de morar em Cruzeiro? De não morar em Cruzeiro? O dono do Gordini não mora no Cruzeiro. O dono do Gordini não mora em Cruzeiro, mas o Beto mora em Cruzeiro. Então, senhores, o que é que se dá dúvida aqui? Que o Beto não é o dono do Gordini. Quem vai ser o dono do Gordini? Ou quem é o dono do Gordini? É o Carlos. O Beto não é dono do Gordini. E bem como o Beto não é o dono do Cinque, nem o do Fusca, e repetimos, o Beto não é o dono do Gordini. Beleza. Czinho para Carlos, Czinho para Gordini. Senhores, ficou prático agora para a gente matar uma condição Beto e o seu carro, né? Ó, o Beto é Cinca, né? Para ele. Lacunazinha aqui do centro, ó. Cinca para Beto. Assim, faltou, desculpa aqui. O dono do Gordini não mora no Cruzeiro e é o mais velho do grupo. Desculpa aqui esse raciocínio, eu fugi. O dono do Gordini não mora no Cruzeiro. O dono do Gordini não mora no Cruzeiro, foi o que fizemos, que é no caso até o Carlos, né? Ele não mora no Cruzeiro. E ele, no caso, é o mais velho do grupo. Ainda estamos na informação 3 aqui que eu fiz. Deu uma falhada. Fiz uma rata aqui, né? O mais velho do grupo é o Carlos. Então ele vai, eu tenho quantos anos, senhores? 55 anos. Ele não tem 45 nem 50. E o Ari, por sua vez, não tem 55. Bem como o Beto. Então a chapinha para ele, chapinha do C. Bom, agora sim, vamos para cá, né? O Beto, podemos deduzir o que, senhores? Em termos de veículo, ele possui um Cinca. O Ari não possui o Cinca. Ora, por sua vez, dá para a gente chegar aqui. Chapinha Beto, chapinha 5. É o B, né? E aqui o Ari vai possuir o que, senhores? Ele possui um Fusca. Chapinha do Ari é um A. No azulzinho claro. Beleza, não? Então só falta a gente concluir esse caso aqui. Vamos aí, então. Não temos mais nenhuma informação. Temos que tentar trazer essas informações, ou seja, em outras palavras, se é o Ari ou se é o Beto, se tem, quem deles tem 45 ou 50 anos. Vamos aqui às informações, né? Ari não tem Gordini, mora em Buritis. Falou nada de idade, vamos ver se tem algum que fale. Beto não mora na Praia Grande e é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca. Olha só a 2. Beto não mora na Praia Grande. O Beto, no caso, ele mora em Cruzeiro. E ele é 5 anos mais jovem do que o dono do Fusca. Quem é o dono do Fusca? É o Ari. Então, senhores, caiu justamente na condição de falta a nossa tabela, né? Ou seja, vamos dizer então que Beto, olha só, Beto não mora na Praia Grande e ele é 5 anos mais novo do que o dono de Fusca. Entre 45 e 50 anos, quem é o mais novo, quem é mais jovem? É o 45. Então, 45 é a idade, senhores, do Beto. Ele não vai possuir 50 anos e nem o Ari também, né? Então, amarramos aqui a condição do Beto e ficou o que para o Ari?
O Ari, senhores, é o jovem de 50 anos. E aí, senhores, a nossa tabela. Por ela, tiramos as conclusões. Primeira, o ano, o carro do Ari é um Fusca. Ele mora em Buritis e ele possui 50 anos de idade. Ari, Fusca, Buritis e 50 anos. A B, Beto. O carro do Beto é um Cinca. Carro do Beto, a segunda linha é um Cinca. Ele mora em Cruzeiro e, por sua vez, ele possui 45 anos. E, finalmente, o carro do Carlos é o Gordini. Ele reside em Praia Grande e possui 55 anos de idade. Bom, senhores, vamos então à nossa conclusão, né, em termos de qual opção é a verdadeira. A partir dessa das informações acima, é correto afirmar que Ari mora em Buritis, está certo, tem 45 anos de idade, falhou, né? O Ari tem 50, então, senhores, a opção A está errada. A opção B, Beto mora em Cruzeiro, tudo bem. Beto tem 50 anos de idade, negativo. Beto tem 45, falhou aqui, então, errado para B. Vamos à opção C, senhores. A opção C diz, Carlos mora na Praia Grande. Carlos mora na Praia Grande, certo. Carlos tem 50 anos, Carlos tem 50 anos de idade. Carlos tem 50 anos de idade. Não bateu com a nossa conclusão. Então, senhores, a C também furou, tá errado. A terceira, a opção D, tem que ser essa certa, né? Então, nós erramos. Ari mora em Buritis. Bateu, beleza? Ari tem 50 anos, primeira linha em cima, 50 anos de Ari, e Ari é proprietário do Fusca. Então, senhores, graças a Deus, bateu. A opção correta é a opção D. Então, senhores, aí mais um modelo de questão, né, que você encontra bastante nas nossas provas de cursos e concursos. Bom, esperamos ter ajudado um pouquinho. Deixamos aqui 3 questões sobre associação ou correlação lógica, nosso número 4, para você. Então, para o nosso estudante aí com dificuldade, tente resolver essas questões. Uma questão aqui da ESAF, outra da Fundação Carlos Chagas. E a nossa terceira questão é uma questão também da Fundação Carlos Chagas. Então, temos aqui o gabarito, esperamos que esteja correto. E no mais, senhores, um abraço, né? Um pouquinho do turismo da nossa região, Cascavel, no Ceará. Uma das nossos artesanatos fortes aqui é o nosso cipó, a nossa belíssima Praia da Caponga, né? E a nossa belíssima Igreja Matriz em seus dias de festa. No mais, senhores, abração, bons estudos e até a próxima.